Este homem sequestrou a menina 2 vezes para se casar com ela, mas ele não sabia que ela havia se tornado a esposa de outra pessoa. Para se casar com Zerra, Keren deu à sua família um novo lar e até forneceu comida. Zerra fica brava, se não conseguir voltar para a vila a tempo terá que pagar o contrato. Para se livrar rapidamente do assédio de Keren, Zerra diz que não precisa dele para cuidar de sua família, implora que ele fique fora de sua vida e vá embora. Zerra entrou no táxi impaciente, enquanto esperava o sinal vermelho, viu o carro de Homer. Zerra tem medo de que Homer volte para casa mais cedo do que ela. Quando Homer chega em casa, sua sobrinha quer mostrar a ele sua casa. Felizmente Zerra aparece de repente aqui. Neste momento, a garota diz que as calças de Zerra estão rasgadas, então Zerra tem sorte de poder sair. Quando Zerra entra na sala, a empregada diz que alguém ligou para ela que era amiga de Zerra. Ela já está em contato com o advogado, mas precisa pagar os honorários. Neste momento, a irmã de Homer aparece atrás de Zerra. Zerra diz à amiga que vai tentar pensar em um jeito e depois desliga o telefone. Assim que se vira, ela vê Aissa. Aissa diz que não esperava que Zerra tivesse um problema tão grande. Quando Zerra estava prestes a explicar, Homer entrou. Homer olha para as calças dela. Zerra diz que vai se trocar e vai para o quarto dela. Zerra ficou com medo que Aissa soubesse de alguma coisa. Depois ela foi para o jardim. Queria explicar para Aissa, mas Homer apareceu e a impediu porque achou que ela estava pedindo ajuda a Aissa para visitar seu pai. A empregada trouxe o atestado médico de Zerra para Alev. Depois de lê-lo, Alev descobriu que Zerra não estava grávida. Afinal, por que Homer se casou com Zerra? No dia seguinte, Aissa pergunta a Zerra como está sua vida agora, o que confunde um pouco Zerra. Na verdade, nesta casa, Aissa era o único que sabia de sua situação. Infelizmente, esta visão foi vista por Homer. Nesta casa, você não tem permissão para interagir com ninguém. Não me culpe. Solte. Você não pode mentir. Eu não esqueci o que aconteceu. Nesse momento, a mãe de Homer apareceu. Depois de terminar o café da manhã, Aissa tomou a iniciativa de pedir para falar com Zerra. Mas inesperadamente Aissa queria ativamente ajudá-la. Ela disse que emprestaria dinheiro a Zerra. Zerra ia recusar, mas Aissa diz que se não concordar, Aissa contará a Homer. Depois disso, Aissa queria levar Zerra para a empresa para conseguir dinheiro, mas Zerra não queria ir. Coincidentemente, a sobrinha de Homer caiu, então Zerra a levou para o hospital. Esta foi uma desculpa perfeita para ela. Zerra a abraçou. Felizmente Aissa acabou de chegar em casa, então ela imediatamente levou sua filha para o hospital. Quando eles retornam, eles encontram Homer. Os olhos de Homer estavam cheios de raiva, mas quando ele viu a mão ferida de sua sobrinha, percebeu que havia entendido mal. Zerra queria explicar, mas Homer não deu atenção às suas palavras. Depois disso, Aissa deu dinheiro para Zerra, mas Zerra não se atreveu a aceitá-lo. Aissa convenceu de que agora eles são família, a família deve se ajudar. No final, Zerra concordou. Quando ela volta para seu quarto, Homer bloqueia seu caminho e diz que não deve esconder nada dele e que deve se lembrar de seu dever. Vendo Homer ir trabalhar, ela também aproveitou para sair. Zerra foi para casa para conhecer seus pais, que insistiram que ela poderia prosseguir com o caso, mas sua mãe riu dela. Zerra diz a seu pai para dar sua carteira de identidade, mas ele diz que a mãe de Zerra já a pegou. Na verdade, a carteira de identidade de seu pai foi levada por sua mãe para assinar um contrato com Keren. Depois de ouvir esta notícia, ela imediatamente sentiu que algo estava errado. Zerra pergunta à sua mãe por que ela confia tanto em Keren. Ela responde porque Keren é seu salvador. Sem outra escolha, Zerra teve que ir a Keren para recuperar a identidade de seu pai. Quando viu Zerra, Keren ficou muito feliz. Zerra pede a Keren que devolva a identidade de seu pai. Keren finge olhar, então diz a Zerra que a carteira de identidade não está aqui. Zerra fica brava. Depois de se revistar, encontra a carteira de identidade do pai. Quando ela estava prestes a sair, Keren puxou a mão de Zerra, mas foi empurrado por ela. Ela repreende Keren e pede que ele pare de incomodá-la, o que deixa Keren muito magoado e irritado. Zerra foi ver o advogado, mas o advogado não estava lá. Ela teve que esperar, mas agora são quase 4 horas, ela está preocupada que Homer volte para casa. Neste momento, Aissa liga para ela e pede que ela volte rapidamente porque Homer está voltando para casa em breve. Quando Zerra estava prestes a deixar o escritório do advogado, o advogado voltou. O advogado disse a Zerra que o contrato deles tinha brechas, o caso poderia ser ganho, mas o processo tinha 3 dias. Infelizmente, o custo do processo foi um pouco alto, mas Zerra aceitou. Depois de terminar, Zerra correu imediatamente para casa. Neste momento, Homer estava a caminho de casa. Quando Homer chegou em casa, Zerra abriu a porta para ele. Nesse exato momento, a empregada pegou o telefone para dizer a Zerra que alguém havia ligado para ela. Esta cena acabou de ser vista por Homer, e Homer ficou extremamente chateado. Já avisei muitas vezes, você não deve entrar em contato com ninguém. Felizmente, a mãe de Homer apareceu neste momento. Na verdade, a amiga de Zerra ligou para ela para perguntar sobre a conversa com o advogado. Então ela disse que Zerra poderia levar o pai dele ao escritório de advocacia para assinar os papéis.
Infelizmente, esta cena foi vista por Homer, e o olhar de Homer assustou Zerra. Zerra tentou explicar, mas Homer a puxou para dentro do carro e foi embora. Para onde Homer a levará desta vez? Esse diretor arrogante não suportava sua esposa, porque ela sempre quebrava suas regras. Homer a trouxe para a beira-mar, o que assustou muito Zerra. Ela tenta falar com Homer, mas ele não presta atenção nela. Homer a leva para a frente de um iate, Zerra perplexa, ela não ousa subir a bordo. Mais tarde, Homer ajudou Zerra a entrar no barco. Por inércia, Zerra quase caiu sobre ele, os dois se entreolharam e uma corrente elétrica passou. Zerra olhou para Homer, neste momento o tempo pareceu parar. Depois de entrar no barco, Zerra fica assustada, não sabe o que Homer pretende fazer com ela. Homer diz a Zerra que eles ficarão aqui esta noite. Zerra fica surpresa, mas Homer a arrasta para dentro da cabana. Ele diz que ela vai dormir neste quarto hoje, então fecha a porta. Homer tirou o barco do cais. Zerra sentou-se sozinha em seu quarto. Depois tentou abrir a porta, mas a porta estava trancada. Zerra relembra o que aconteceu no passado. Ela tenta bater na porta e pede socorro. Mas não importa o quanto ela gritou, ninguém respondeu. Um momento depois, Homer ouviu os gritos de Zerra. Neste momento, Zerra sentiu falta de ar e tontura. Assim que Homer abriu a porta, ela imediatamente saiu correndo. Ela corre para o convés e respira fundo. Depois que se acalma, ela pergunta a Homer por que ele a atormenta tanto. Ela só quer ligar para sua família, mas Homer diz friamente que ela deve cumprir todos os termos da transação. Zerra se irrita dizendo que por causa desse negócio, ela quase perdeu a vida, tem que viver de mentiras todos os dias, mas Homer diz que ela é uma fraude. Por causa de Zerra, ele teve que deixá-la fingir ser sua namorada. Zerra responde com raiva que se ela não estivesse em uma situação difícil, ela preferiria morrer a assinar o contrato. Homer olhou para ela em silêncio. Neste momento, Aissa liga para Homer para perguntar quando ele voltará para casa. Homer diz que não voltará para casa hoje. No final, a conversa entre Homer e Zerra terminou em uma atmosfera infeliz. No dia seguinte, os dois retornam à mansão e acidentalmente encontram a Led. Vendo Homer abraçar o ombro de Zerra, a Led ficou com ciúmes. Zerra queria ligar para a amiga para perguntar sobre o andamento do processo. Ela se arriscou a pegar emprestado o telefone de Homer. Inesperadamente ele concordou. Zerra ficou um pouco surpresa, ela imediatamente ligou para a amiga, mas a amiga não atendeu, então ela devolveu o telefone para Homer. Homer imediatamente deu ao investigador o número de telefone para o qual Zerra havia acabado de ligar. Quando Homer estava trabalhando, descobriu que uma quantia em dinheiro havia desaparecido. Isso o fez suspeitar de seu cunhado. Quando chamou o contador para o quarto, descobriu que a pessoa que pegou o dinheiro era sua irmã. Mas Homer acredita que foi o cunhado que instigou a irmã a fazê-lo. Neste momento, ele recebeu um telefonema de um funcionário de um clube de alta classe. Isso o deixou muito irritado. Homer imediatamente foi para casa depois de encontrar seu cunhado, correu para perguntar a ele sobre o dinheiro, mas Ozzy ficou surpreso, ele disse que não fez isso. Homer o repreende. Ele suspeita que Ozzy usou esse dinheiro para sustentar sua amante. Diante das acusações de Homer, ele não aguentou mais e contou a verdade que o dinheiro foi levado por Aissa para Zara. Na fora, Zerra ouviu toda a discussão, esta verdade surpreendeu Homer. Ele fica com raiva e vai procurar Zerra. Ele acha que Zerra enganou Aissa. Zerra quer explicar, mas ela não pode lhe dizer o verdadeiro motivo. Homer repreende Zerra por ser uma fraude. Neste momento, o som de suas brigas atraiu a atenção da empregada. Homer pergunta a Zerra se ela deu o dinheiro para Karen. Zerra fica surpresa, mas não consegue responder. Neste momento, a amiga de Zerra vai aos pais de Zerra para lhes contar as más notícias. Eles perderam um momento apropriado para apelar, então a casa não pode ser devolvida. Neste momento, Homer recebeu um telefonema. A outra parte disse que havia investigado aquele número de telefone. Homer disse que queria documentos detalhados sobre a outra parte. No jantar, Zerra parecia perder sua alma. Aissa perguntou, mas ela não ouviu. Depois que o jantar acabou, Homer pensou que Zerra havia irritado Aissa e a forçou a reler o contrato. Neste momento, Aissa está preocupada com os casos amorosos de Homer e Zerra. Ela não quer causar atrito entre eles. À noite, ao ver Homer dormindo sozinho no escritório, Aissa sentiu pena do irmão. Na manhã seguinte, Aissa pede a Zerra para fazer compras, mas ela se recusa. Depois de voltar para a sala, Homer repreende Zerra. Ele diz que a existência de Zerra nesta casa é para o prazer de Aissa. Zerra respondeu que ele era uma pessoa de sangue frio, além disso, era um ditador, recusando-se completamente a ouvir a explicação de qualquer pessoa. Depois ela saiu, mas sua briga foi ouvida por Aissa, ela começou a chorar. Aissa contou tudo ao marido. Ele disse que a fonte era o dinheiro. Aissa imediatamente saiu correndo do quarto para encontrar Zerra. Ela queria explicar tudo para Homer, mas ele já foi à empresa. Nesse momento, Aissa estava tão excitada que desmaiou. Zerra a levou para o hospital, coincidentemente Karen também estava lá. Ele descobre que Zerra já pagou as contas do hospital, o que o enfurece. Deste lado, Zerra descobre que a doença de Aissa piorou.
Neste momento, Alej quer discutir um próximo projeto com Homer, mas ele diz a ela que ela não precisa participar desse projeto, o que a choca. Naquele momento, ela encontrou a secretária de Homer segurando uma sacola de presente. Ela perguntou para quem era essa sacola de presente. Ela disse que era para Zerra, o que deixou Alej brava, porque tudo o que pertencia a ela agora estava sendo levado por uma garota comum. Alej jura vingança, então ela chama uma pessoa misteriosa. Como Homer comprou um presente para sua esposa, Alej queria se vingar de Homer e Zerra, então ela revelou o plano de investimento da empresa para um concorrente. Neste momento, Homer recebeu um telefonema do médico. Homer ficou extremamente preocupado e foi para casa. Depois que ele chegou em casa, ele ouviu a conversa entre Zerra e sua irmã, descobriu que as duas estão discutindo dinheiro, mas as palavras de Zerra são sinceras, o que faz Homer repensar. Homer abriu a porta e Zerra imediatamente deu uma desculpa para sair do quarto. Aisa explicou a Homer sobre o dinheiro para deixar a irmã menos preocupada. Homer mentiu que já sabia a verdade. Ele então dá a Zerra um colar e a força a usá-lo durante o jantar. Mas durante a refeição, Zerra não usou o colar. Depois que o jantar acabou, Homer perguntou por que ela não estava usando, ao que Zerra respondeu que não queria mais usar nada que ele comprou. Homer não aceita esse motivo e a obriga a usar o colar. Eu não vou usar este colar. Saia, eu quero dormir. Quando Homer estava prestes a sair, ele teve um pensamento. Ele mostrou um sorriso sinistro e disse a Zerra que ele dormiria aqui esta noite. Zerra mostrou medo. A noite inteira Zerra não conseguiu dormir, Homer também. Eles ficaram olhando um para o outro. Na manhã seguinte, a neta deu a Zerra uma coroa de flores e ficou entre Homer e Zerra, o que deixou Alej muito irritada. Quando Zerra voltou para seu quarto, descobriu que a revista do contrato não estava mais no quarto. Ela procurou em todos os lugares. Infelizmente, a revista estava na mão da empregada. Neste momento, a tia da empregada forçou a limpar, então o segredo de Zerra e Homer não foi revelado. Zerra pergunta à empregada, ela diz que as revistas velhas estão guardadas no armazém. Zerra vai ao armazém, mas foi seguida pela empregada. Quando Zerra foi chamada por Homer, a empregada entrou no armazém e procurou freneticamente, querendo saber o que Zerra estava procurando. Depois disso, Homer trouxe Zerra para a empresa. Zerra está preocupada que o contrato seja exposto. Quando Homer sai, Alej entra na sala do diretor e vê Zerra. Ela pergunta a Zerra por que ela está aqui. Zerra não queria notar Alej, mas Alej não a deixou ir. Sem outra escolha, Zerra diz que veio aqui com Homer. Alej de Zerra pergunta a Zerra se ela quer ser secretária pessoal de Homer. Zerra não quer responder. Neste momento, o telefone de Alej toca. A empregada ligou para Alej, dizendo que havia encontrado algo importante. Zerra está assustada porque está preocupada que a empregada tenha encontrado seu falso contrato de casamento com Homer. Depois de desligar, Alej saiu com um rosto satisfeito. Zerra estava prestes a persegui-la quando Homer voltou. Portanto, Zerra só poderia aceitar o destino. Alej voltou alegremente para a mansão. A empregada imediatamente entregou o envelope para ela. Mas dentro do envelope havia apenas um convite, o que incomodou Alej. Por outro lado, o dinheiro que a mãe de Zerra escondeu foi descoberto por Karen. Ele então ordenou que seu Júnior pegasse o dinheiro. À noite, Aisa queria acelerar a história de amor de Homer e Zerra, então pediu a filha para dormir com eles. Na manhã seguinte, essa cena deixou os dois muito envergonhados. Enquanto Homer estava em uma reunião, de repente ele se lembrou da cena daquela manhã. Zerra ainda estava procurando a revista, mas não sabia que ela havia caído nas mãos da empregada. Homer foi ao encontro de seu parceiro, mas o parceiro era a pessoa que Alej vazou segredos da empresa. Quando Homer o viu, ficou extremamente chateado. Ele disse que queria cooperar com Homer, mas Homer respondeu que nunca cooperaria com ele. Depois, ele foi embora. Ao mesmo tempo, o contrato de Zerra caiu. Homer volta para a empresa e pergunta com raiva a Alej por que ela ousa deixá-lo cooperar com aquele homem. Alej explicou que o parceiro que ela estava marcando o encontro não era ele, e ela não sabia por que ele apareceu. Homer saiu da sala com raiva. Alej queria persegui-lo, mas foi interrompido por Azi. Neste momento, Zerra acidentalmente descobre que a empregada adora ler revistas, então ela procura uma oportunidade para roubar a chave do quarto da empregada. Felizmente, ela descobriu o contrato debaixo da cama. Quando Zerra estava prestes a sair, acontece que foi Homer quem abriu a porta. Zerra estava prestes a explicar, mas Homer disse a ela para segui-lo rapidamente. Quando os dois chegaram ao escritório, Zerra contou a ele sobre sua busca por um contrato. Ao ouvir isso, Homer deu um suspiro de alívio porque o segredo não havia sido revelado. Neste momento, porque o fundo negro da mãe de Zerra havia desaparecido, sob a sedução de Karen, ela vendeu sua filha para Karen. Homer diz a Aisa que ele tem uma festa de negócios muito importante hoje. Alej costuma frequentar essas festas com ele, mas hoje ele quer levar Zerra com ele. Aisa está muito feliz e escolhe ativamente um vestido para Zerra. Alej estava fazendo maquiagem no quarto. Quando ela saiu do quarto, Zerra apareceu com um visual luxuoso. Alej não esperava que Homer trouxesse Zerra para a festa hoje, o que foi como um tapa na cara dela.
Ela não podia aceitar, queria convencer Homer, mas ele recusou. Alés ficou furiosa, ela sentiu como se o mundo inteiro a tivesse abandonado. A mãe de Homer a conforta, mas Alés assume que se Zerra não tivesse aparecida, Homer teria se casado com ela. A atitude dela deixou a mãe de Homer ficar sem palavras. Ela decidiu retomar Homer e imediatamente foi para a empresa. Neste momento, Zerra estava sentada no carro esperando por Homer. Ela estava entediada, então teve que olhar as revistas econômicas. Homer diz que quer levá-la para almoçar. Zerra diz que não está com fome, mas no final ela é trazida ao restaurante por Homer. Depois de terminar o almoço, eles voltaram para a empresa. Quando a reunião terminou, Homer não encontrou Zerra no carro. Nesse momento, Alés apareceu, ela queria ver o que Zerra poderia fazer. Alés se aproxima de Homer e pergunta onde está Zerra. Homer não sabe como responder. Neste momento, Zerra apareceu, então os dois começaram a fingir ser íntimos, o que irritou Alés. Alés sempre pensou que quando ela revelasse a verdadeira face de Zerra, Homer seria dela. No jantar, Alés fingiu ser gentil e perguntou a Zerra como ele se sentiu quando foi a uma festa chique pela primeira vez. Zerra respondeu rapidamente que havia conversado com a senhora sobre investir e educar seus filhos. Depois de ouvir essas palavras, Alés ficou confusa e Homer pensou que ela havia aprendido essas coisas nas revistas do carro. Neste ponto, Aissa diz que eles têm que decidir quem é o herdeiro da família. No dia seguinte, Zerra estava penteando o cabelo da sobrinha. Quando Homer viu isso, seus olhos mostraram ternura. Quando Zerra chega à cozinha, a empregada diz que alguém ligou para ela, mas a conversa de Zerra foi ouvida pela empregada. Então ela contou tudo a Alés. Quando Zerra saiu, Alés foi atrás dela. A amiga de Zerra disse que o processo de sua família já passou do tempo legal, e o amigo disse que a mãe de Zerra e Karen sempre a incomodava. Então ela revelou a verdade sobre as taxas do hospital para eles. Felizmente, o endereço de Zerra não foi revelado. Mas neste momento, Alés apareceu.